Meu nome é Jorge Príncipe, sou fotógrafo de publicidade há 33 anos, atuando na área de moda, gourmet, bebidas e estilo. A gente vai falar aqui um pouquinho de fotografia autoral, tá? De trabalhos autorais. Trabalho autoral é todo aquele trabalho que é elaborado pelo fotógrafo por sua equipe. Necessariamente o trabalho autoral, ele não, necessariamente não. O trabalho autoral, como o próprio nome diz, ele não é um trabalho encomendado, tá? Ele é fruto da criação e de um experimento. Eu acho muito importante a realização desse tipo de trabalho, primeiro para você enriquecer seu portfólio, depois que você pode colocar em prática algumas técnicas, alguns experimentos de luz, algumas ideias inovadoras, para que isso sirva de inspiração para os seus clientes. E também você pode utilizar esse material para futuras exposições, para matérias em revistas, e fazendo de uma forma editorial, ou de uma forma conceitual, e assim mostrando o potencial do seu trabalho. Às vezes o trabalho encomendado limita um pouco a criatividade do fotógrafo, e a parte técnica também ela acaba ficando limitada, porque você fica repetindo trabalhos, e você às vezes tem vontade de fazer alguma coisa diferente e acaba não fazendo. Então, já que você tem o equipamento, já que você tem a vontade, se você dispõe do tempo, por que não levantar projetos, pesquisar, buscar referências e executar um trabalho autoral, para assim ganhar uma assinatura e destaque no mercado. Vamos lá, eu fiz um videozinho para ver se a gente consegue entender melhor o que é esse universo. Bom, eu achei melhor falar sobre um tema que é pouco abordado e poucas pessoas discutem isso na internet e nos meios de fotografia, e acredito que poucos fotógrafos exploram isso como forma de marketing pessoal, inclusive de venda, né? Porque quando você faz uma fotografia autoral, dependendo do tema que você escolheu, você tem condição de praticar aquela técnica ou aquela ideia que você teve, que seria difícil sugerir para um cliente, para um trabalho, até pelo risco, tá? Então, uma das formas de você ter a certeza assertiva de executar esse trabalho, tendo bons resultados, previsibilidade, é você exercitar em ensaios autorais. Pode ser uma xícara, pode ser um prato de comida, pode ser uma foto externa ou uma produção de estúdio. No caso aqui eu vou exemplificar uma produção de estúdio. Eu intitulei esse ensaio como sendo parte da série Sereias, que é uma ideia que já vem na minha cabeça há bastante tempo, e eu estou ao longo do tempo contratando algumas modelos ou convidando algumas modelos. Para cada modelo que eu convido, para cada ensaio que eu faço, a minha ideia é sempre tirar no máximo 3 a 5 fotos. Essas 3 ou 5 fotos eu vou tratar devidamente, vou publicar e vou montando um banco de imagens desse ensaio autoral, no caso da série Sereias. Isso pode gerar uma exposição, uma matéria em revista. Isso serve como inspiração para alguns clientes, para eu executar alguns trabalhos. Então vamos lá. A ideia aqui não é fazer um tutorial ensinando a mexer em Photoshop, ensinando grandes segredos, porque isso a gente encontra no YouTube. Tem muita gente ensinando bem e com muita técnica, tá? A partir do momento que você domina a ferramenta, você tem o seu estilo de trabalho, que essa é a sua assinatura. Eu gosto de fotos contrastadas, eu gosto de brincar bastante com foco, com luz e sombra, tanto na maneira de fotografar como na maneira de tratar a imagem. Então vamos lá. Bom, dando prosseguimento ao tema, eu escolhi 3 imagens originais tiradas do cartão, tá? Só para exemplificar como é feita a escolha, a decisão de tratamento e o produto final. Como eu disse antes, não é um tutorial completo de Photoshop. Eu, inclusive, apesar dos meus 30 anos de fotografia e trabalhar com Photoshop o dia inteiro, eu não me considero um especialista em Photoshop, tá? Eu procuro resolver minhas imagens com a câmera, com a luz, para ter o mínimo trabalho possível
de horas no computador, mas essas horas são necessárias, tá? E toda foto digital ela carece de um tratamento, mínimo que seja, e no caso desse trabalho eu já tinha a ideia do pós-produção na cabeça, tá? É todo um processo. Eu levei cerca de 3 meses para elaborar essa ideia, até partir para montar o cenário e chegar nessa parte que seria o pós-produção. Tá? Só para ter uma ideia, eu utilizei uma porta de banco de vidro, tá? Ela está apoiada em 4 tijolos a 40 centímetros do solo, e esse piso é um piso de cimento queimado, que é o piso do meu próprio estúdio. A ideia seria a modelo embaixo do vidro, tá? E a água sendo lançada por cima do vidro, para parecer que essa modelo está flutuando ou submersa ou na água, tá? Então eu uso muito o elemento fluido, como vocês podem ver aqui. São 3 exemplos. Isso aqui é um jato de água feito por uma jarra de água simples, tá? Eu posiciono onde eu quero que a água atinja e o assistente lança. Aqui já é um jato um pouco mais chapiscado, né? E aqui você vê o vidro só com algumas gotas, que é a própria água que forma no vidro. Então, dessas 3 imagens, eu vou escolher essa do meio, tá? Para a gente começar a fazer um tratamento rápido, tá? Uma das primeiras coisas, virar a imagem para a posição que eu quero. Tá? Então eu vou pegar aqui, rotacionar a imagem. Tá. Eu joguei a parte preta para baixo e essa parte para cima, justamente para ter ideia que essa modelo está flutuando, ela está suspensa na água. Tá? Então vamos lá, uma das primeiras coisas é Image, trabalhar os níveis da imagem. Tá? Vocês vão ver que já vai ter uma pequena diferença só mexendo nos níveis da imagem. Tá? Então aqui eu vou aumentando as altas luzes. Aqui eu vou definindo a graduação de sombra. Vou no vermelho, dou só um pequeno toque de vermelho. E vou no amarelo, não no verde. Tá? No amarelo, que seria o azul e amarelo. Dou uma esquentada na imagem. Tá? Então, ó, já ganhamos bastante na imagem. Tá? Esse tratamento de nível eu considero o tratamento básico para qualquer imagem. Tá? 2 coisas que eu acho que deve ser feitas sempre: abrir a imagem no Photoshop ou no editor qualquer, equalizar o nível da imagem e aplicar um sharpening, tá? Ou seja, um foco. Porque a imagem realmente ela não sai da câmera com a qualidade ideal. Eu considero que o arquivo que está no meu cartão dentro da câmera é um negativo. E eu tenho que revelar esse negativo para poder publicar. Muitos fotógrafos consideram que ele tem que acertar tudo e a câmera é maravilhosa e ele descarrega o cartão e já publica isso na internet ou manda para o cliente. Eu jamais faço isso, tá? É uma preferência minha. Nenhuma foto sai do meu estúdio sem um tratamento. Mas vamos lá, vamos nessa imagem, vou tentar ser rápido. Então, primeira coisa, eu vou em camadas, duplico essa camada, tá? Por que eu duplico essa camada? Porque eu vou trabalhar nas 2 camadas. Tá? Então, na camada de baixo, eu vou aplicar um filtro de foco. Tornar nítido, aplicar nitidez. Tá? Vou aplicar um filtro forte, porque eu quero bastante destaque em alguns detalhes. Tá? Aí, e na camada superior, eu vou aplicar um filtro de desfoque. Tá? Pode ser um desfoque caixa. E cada fotógrafo tem a sua preferência de filtro, dependendo do resultado que ele quer atingir. Tá? Então eu vou aplicar um grau 10 de filtro aqui. Tá? Legal. Então você vai ver com desfoque, sem desfoque. Então, a minha ideia é dar destaque e tridimensionalidade nessa imagem. Como fazer isso?
Essas gotas, elas estão a 40 centímetros acima do vidro, tá? A modelo está a 40 centímetros abaixo do vidro. Então, o nosso ponto Q seria o vidro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o layer de cima. Vamos ampliar um pouco a imagem. E com a borracha, eu vou furar as partes que eu quero que tenha foco, ou seja, destaque. Então eu vou furar a parte da roupa. Dá para perceber bem que já começa a aparecer um foco. Tentar fazer bem rápido, tá? Para você ter uma ideia. Para eu finalizar essa imagem, eu utilizo mais ou menos de 20 a 40 minutos de retoque. E só que aqui, como a gente tem que gravar o vídeo e ser um pouquinho mais rápido, eu vou fazer um retoque básico, mais para ter ideia do que foi feito para chegar no resultado final. Tá? Então vamos lá. Dei destaque nas peças. Eu também quero dar destaque nos chapiscos d'água, né? Então, para isso, eu vou utilizar uma ferramenta bem rudimentar. Eu vou utilizar a varinha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero foco só nos pingos d'água. Então, eu vou selecionar um pingo d'água, qualquer, tá? Vou em selecionar, pedir para selecionar os semelhantes, tá? E vou deletar. Então você vai perceber que esses pingos vão se destacar. Porque eu quero que pareça realmente que esses pingos estão em suspensão e com uma distância entre eles e o fundo, tá? Perfeito? Feito isso, eu posso trabalhar a opacidade da parte desfocada. Tá? Se eu tirar tudo, tudo entra no foco. Certo? Então eu vou atribuir 50% só de opacidade. Você pode perceber aqui. Tá? Eu vou buscar mais algumas gotas para dar mais destaque ainda. Então vamos lá. Eu vou selecionar. Tem essa parte da água que está acima da modelo. Selecionar. Semelhantes. Tá? Deletar. Tá? Eu não costumo fazer isso. Eu costumo ser um pouco mais preciso, uma a uma, só que como são muitas, tá? Eu vou fazendo por área, por seleção. Eu vou fazendo um quadrante e vou desfocando e focando os locais que eu quero. Então vamos lá. Aqui, se a gente pegar e tirar totalmente o foco, a gente vai ver que tem mais uma área de bolhas aqui, que seria interessante desfocar também. Venho aqui. Não. Selecionar. Semelhantes. Não, você está vendo aqui, ó. No caso, meus semelhantes, ele acabou selecionando também o braço da modelo. Eu não quero o braço da modelo em foco. Então, vou deixar assim por enquanto. Tá? Vamos voltar aqui o zoom. E eu vou de forma seletiva com a borracha, tá? Com uma opacidade, trabalhar só naquelas gotas que eu quero destacar. Tá? Essa é aquela outra forma que eu falei que pode ser feita.
Tá? Como a gente tem uma mescla aí de fundo e água e movimento, então a precisão ela não interfere muito no que está sendo feito. Então tudo acaba meio que se mesclando. Tá? Então aqui é uma questão de bom senso e saber exatamente aquilo que você quer tirar da imagem. Né? Tá? A própria imagem, as bolhas, elas têm a sua tridimensionalidade, porque elas não estão na mesma altura. Tá? Existe um desfoque natural do piso. Tá? Então o que eu quero dar a ideia que são bolhas mesmo, que elas foram causadas pela imersão. Tá? Então tá, aqui acho que já está de bom tamanho. Uma coisa importante é limpar a imagem. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou achatar essa imagem, vou transformar ela em uma só. Depois eu vou buscar alguns defeitos. Por exemplo, aqui eu localizo um defeito, que é o defeito que a própria refração do vidro com a água causou ali. Então eu venho com essa ferramenta aqui e dou um retoque. Tá? Existem alguns outros defeitos, por exemplo, essa bolha aqui é uma bolha que me incomoda muito, eu posso simplesmente chegar aqui e eliminar essa bolha. Tá? Essa outra bolha também me incomoda. Tá? Essa aqui, por que não? E essa aqui também. Assim como essas duas aqui. Estão perdidinhas aqui. Na verdade é um brilho do próprio biquíni que refletiu na câmera. Bom, um retoque básico, assim como eu falei. Está aqui. Aí, para finalizar essa imagem, eu vou duplicar outra vez. No layer de cima, eu venho nesta parte aqui do Photoshop, vou utilizar um filtro de luz indireta. Tá? Vou decidir pela opacidade desse filtro, para que não fique muito contrastado. Vou deixar em 72%. Aí eu venho no layer de baixo, imagem, tá? Venho em ajuste, exposição. Eu vou trabalhar na exposição desse layer de baixo, porque o layer de cima ele é só um filtro suave, tá? Então eu vou aumentar em meio ponto essa exposição, tá? Para dar mais destaque nas altas luzes. Beleza, feito isso, de novo achato a imagem e parto para o corte. Eu poderia retocar essa parte do tijolo e sumir com ela, tá? Ou eu posso dar um corte na foto, tá? Para ser rápido, vou dar um corte na foto. Eu acho que como sumir com essa parte é uma coisa básica, as pessoas que estão acompanhando esse vídeo têm ideia de Photoshop, então não é necessário. Então vamos lá. Teoricamente, uma foto finalizada para ser publicada, tá? Eu utilizo muito do crédito na foto e eu acho que todas as fotos devem ter seu crédito. Então, só que eu sigo algumas regras, tá? Por exemplo, vamos lá, Jorge Príncipe, certo? A regra que eu sigo é corpo 14, Arial, tá? Eu não gosto de fotógrafos que fazem esse tipo de coisa, tá? Ó. Ou coloca um logotipo grande, ou interfere em cima da imagem, tá? Eu não acho isso adequado, eu não acho isso bacana, porque eu acho que quem tem que chamar a atenção é a imagem. Aí depois o sujeito vai procurar saber de quem é essa imagem. Quando o fotógrafo põe o seu logotipo do seu estúdio ou seu nome
numa fonte rebuscada ou num tamanho que não é tão adequado, eu acho que ele acaba sujando o elemento, tá? Então eu gosto de um crédito discreto, sempre colocado, se possível, tá? No canto direito inferior, tá? Que é onde os olhos vão buscar o crédito. Em alguns casos, esse crédito pode ser colocado na vertical e outros na horizontal. Então vamos lá. Feito isso, vou salvar essa imagem. Salvar como? Então vou colocar aqui. Eu vou respeitar o número do arquivo, tá? Sereia 01, certo? Vou respeitar o nome do arquivo, vou escolher a pasta Sereia, que eu já tinha colocado aqui no meu desktop. Então, Sereia 1 PSD. Então, esse arquivo está salvo, assim como o histórico do que foi feito. Aí você, quando está regulando o seu Photoshop, você pode definir a quantidade de etapas do seu histórico, tá? Aí vamos partir para publicar essa foto. Se essa foto for enviada para um print, tá? Se essa foto for enviada para uma impressão gráfica, tá? Ou qualquer coisa que exija uma alta qualidade, é importante que ela esteja no tamanho adequado, tamanho da imagem. Vamos lá, então ela está com 300 dpi, ela tem 50 por 28 centímetros do arquivo original, tá? Aqui são as medidas em pixels, 6.000 por 3.376. Mas nós vamos publicar essa foto no Facebook, por exemplo. Então, eu costumo usar 96 dpi, tá? E essa medida tá boa. Vamos reduzir um pouco para ficar um pouquinho mais leve. 1280. Tá? Então ficou 1280 por 720 com 96 dpi, sempre pixels por polegada, certo? OK. Aí reduzimos a imagem para uma visualização de tela, tá? No caso de rede social, Facebook, tá? Sempre que eu reduzo uma imagem, tá? Eu costumo usar um filtro de foco, porque a imagem ela perde qualidade quando ela é reduzida, ela perde informação, tá? Só que diferente do primeiro caso, eu não vou usar 67, eu vou usar 18%, tá? Seria o suficiente para a gente ter uma qualidade boa, tá? Como eu salvo fotos para o Facebook? Salvar para o web. Geralmente eu salvo em PNG 24, tá? Porque é o seguinte, o Facebook ele tem um algoritmo de compressão que quando você sobe uma imagem, ele por si diminui essa imagem para que ela fique mais leve. Isso já vai causar uma perda, tá? Então eu uso PNG porque eu vou perder o mínimo, vou poder apresentar a imagem com mais qualidade e de acordo com os vários tipos de tela, tá? Eu não gosto de mostrar meu trabalho com uma qualidade aquém do que ele merece, tá? Então isso vale só como uma dica. Então vamos lá, salvo como Face, certo? Feito isso, eu vou abrir o Facebook e salvar essa imagem. Eu não gosto de publicar a imagem na timeline. Eu prefiro sempre publicar a imagem em galeria, porque em galeria você vai ter muito mais qualidade, tá? Então eu abro um álbum, certo? Escolho a imagem. E aí, vamos lá, escolho a imagem. Escolho a imagem. E aí, essa imagem é carregada dentro de um álbum,
e você vê que ela tem a opção de qualidade alta, né, alta qualidade. Coloca um título, aí você decide qual é o melhor título a ser colocado. E, né, no caso aqui, sereias, coloco o meu nome, né, na parte do assunto. E sempre coloco o crédito da modelo. Isso é importantíssimo. Assim como eu gosto que respeitem meus créditos, eu acho importante colocar o crédito da modelo e marcar a modelo, claro, para ela ter acesso a esse material também e poder publicar e divulgar o teu trabalho. Tá? Ok, vamos lá. Publicar. Certo? Aí ela abriu um álbum com essa imagem, que você pode colocar outras imagens dentro desse álbum. Ela aparece na timeline. Você clicou na imagem. Ela vai aparecer num tamanho adequado para qualquer tipo de monitor, já no seu corte, na sua cor, com a sua densidade correta, seu foco correto e uma definição adequada para esse tipo de demonstração em vídeo. Obrigado, eu espero que vocês tenham aproveitado a palestra. Eu estou aqui para tirar as dúvidas e preparando já novos materiais, agora no início desse ano. E vai ter muita coisa nova por aí. Obrigado.